Solta os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória, saúde, que hoje a gente possa entrar aqui numa leitura da palavra do Senhor, aonde Deus vai falar aos nossos corações, aonde Deus vai, através dessa palavra, vai nos dar um entendimento, para que nós possamos entender como é que a gente está recebendo a palavra do Senhor, como é que a gente está abrindo o coração para Deus. Então Deus vai falar conosco aqui, meus irmãos, em várias partes dessa mensagem do capítulo 13 do livro de Mateus. Vamos entrar aqui no capítulo 13, quem tiver a sua espada, a sua Bíblia, abra, me acompanhe aqui na leitura. Capítulo 13, vamos ler a partir do capítulo, versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou uma multidão ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol o queimou e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos crescendo e sufocaram. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, a outro a 70 e a outro a 30. Agora vamos pular aqui para o versículo 18. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Essa, meus irmãos, porque a palavra do Senhor aqui, do versículo 1 ao 9, Jesus ele apresenta a parábola do semeador. Do versículo 18 ao 23, ele já traz a interpretação de cada semeadura. Versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais, e o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, antes e de pouca duração, é chegada a angústia e a perseguição, e por causa da palavra, logo se ofende. Versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos, e o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutíferas. Mas o que semeando em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outros 70 e outro 30. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês. Meus irmãos, a parábola do semeador é uma das mensagens de Jesus que nos ajuda a compreender quais condições do nosso coração na presença do Senhor. Jesus ensinava as pessoas daquela época sobre ter clareza de como identificar seus próprios interesses ao ouvir a mensagem de Deus. Podendo tirar da parábola do semeador, serve para aplicar em todas as nossas áreas, toda a nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual.
E essa parábola, meus irmãos, a gente encontra ela tanto no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas. Porque é uma das parábolas que nos ensina como estamos recebendo e cuidando da palavra do Senhor. É como se você pegasse aquela planta e plantasse. Você escolhesse um local ali e fosse plantar aquela semente. Se você for plantar num lugar onde tem pedra, quando eu digo pedregais, o que quer dizer? Era uma camada de terra fina, né? Que logo abaixo tinha pedra, que não tinha espaço para ela ser, a raiz ser espalhada. A outra é quando você vai pegar e vai plantar essa semente perto de onde tem espinho ali, onde tem pouco espaço. Talvez você já tenha visto perto da sua casa, próximo a você, algumas plantas que elas são sufocadas pelas outras, e ela até tentando sobreviver, ela acaba se enrolando em outras árvores. Como é que você está recebendo a mensagem do Senhor? Como é que você está? Será que você deixou a palavra do Senhor entrar no seu coração? Será que você está cuidando da palavra do Senhor, dos ensinos de Jesus, da doutrina de Jesus? O que eu estou dizendo doutrina é doutrina de Jesus, não é doutrina da igreja, não é doutrina de religião, mas doutrina de Jesus, que nos ensina o caminho para nos levar até a salvação, para que naquele dia a gente possa assentar com Ele no reino dos céus. Cada um desses solos, meus irmãos, retrata uma resposta diferente à palavra do Senhor. A semente que cai em solo insensível representa que Jesus fez nos mostrar que muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus com atenção e muitas vezes não damos valor à palavra do Senhor. Imagina a semente como uma ideia que você teve para solucionar uma questão e não levou a sério. E logo vem pensamentos ou algum comentário que não permite que se aprofunde no assunto. Jesus, ele quis dizer exatamente isso, a palavra caiu à beira do caminho, por isso foi esquecida. Por isso mesmo, vamos aprender a importância de cultivar um coração receptivo e disposto a compreender a mensagem de Deus. Isso significa que, na verdade, dá atenção às boas sementes que chegam até nós, para que elas nos frutifiquem. É por isso que a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando a gente abre o nosso coração para dar ouvido à palavra do Senhor, para dar ouvido à doutrina de Jesus para a nossa vida, a gente vai começar a dar fruto, a gente vai começar a ganhar alma, a gente vai começar, aonde for, levar a palavra, porque a gente, meus irmãos, a gente é que nem uma árvore, e aquela árvore, ela precisa dar fruto, porque quando o Senhor te chama para servir a Ele está te chamando não para você ficar no anonimato, não para você ficar parado, não, mas que você venha plantar a semente em solo fértil, aonde você vai pregar a palavra do Senhor. Só que aonde você for pregar a palavra do Senhor, vai ter pessoas
Umas vão aceitar, outras vão ficar alegres, outras vão rejeitar, faz parte. Enquanto lançava a semente, a parte dela caiu na beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. O que é a beira do caminho? Ou melhor, que caminho é esse? Perceba que o texto nos diz que enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Ou seja, a beira do caminho não era um lugar onde a semente propositalmente era lançada. Algumas sementes caíram ali, acidentalmente. A beira do caminho, ou caminho, no caso se refere ao espaço de terra que existia entre os lotes de terra. Por ser caminho que os semeadores usavam para acessar os lotes e semeá-lo, a terra desses espaços era pisada e compactada. Um solo tão duro que impedia uma semente de penetrar. Assim, as sementes que casualmente ali caiu ficava exposto, vulnerável a serem comida. Possivelmente as aves que estivessem no local a comia. E eu lhe faço uma pergunta hoje. A palavra do Senhor está entrando no seu coração como a beira do caminho? E vem as coisas desse mundo e a leva? Será que você, quando Deus fala com você, será que você está deixando a palavra cair assim? E logo vem os problemas e você já deixa levarem? Como diz lá em Hebreus 3, do 7 ao 8, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureceis o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. O nosso coração precisa estar sempre sensível à voz do Espírito Santo. Não permita, como o semeador saiu para semear e algumas sementes caíram na beira do caminho. E como não tinha um solo frutífero ali, para que ela viesse a raizar, a ficar firme. E no meio do caminho quer dizer o quê? Que quando vinha outros semeadores, pisavam, elas eram pisadas. Elas eram ali esmagadas, porque elas caíram no caminho. E como elas ficavam ali naquele caminho, na passagem, elas eram pisadas. Não permita que ninguém pise na palavra do Senhor que está entrando sobre o seu coração. Não permita que ninguém pise na palavra que você está recebendo de Jesus. Não permita que ninguém pise no seu chamado. Não permita que ninguém pise e como ali ficava exposto, ela não tinha como crescer, raizar, frutificar ali. As aves vinham com fome e as comiam.
Talvez você já tenha visto alguns locais onde você já passou, algumas andorinhas, alguns pássaros comendo umas raízes, umas sementes por aí, você já deve ter visto. Não permita que o inimigo entre sobre a sua vida e leve a semente que caiu sobre o seu coração. Talvez, irmão, como é que é cair? Porque tem pessoas que ouvem a palavra do Senhor e pisa na palavra de Deus. Aí o maligno vem e a leva. No versículo 5, e a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou e secou, e porque não tinha raiz. Quando ela fala, meus irmãos, essa palavra fala no meio das pedras. Quando diz pedregais, o que ela quer dizer? Que tinha praticamente, um palmo de terra. E logo abaixo desse palmo de terra era pedra. Onde elas caíam ali, elas tentavam raizar, elas tentavam frutificar, só que não tinha mais espaço para se raizar, para ficar firme na presença do Senhor, para segurar a palavra do Senhor em seu coração. Porque nessa mensagem, no versículo 5, fala sobre um solo rochoso, aonde a semente brota rapidamente, mas murcha sobre o calor do sol, por falta de raiz profunda. Aqui Jesus explica que esse solo representa os que recebem a palavra com alegria, mas desistem quando enfrenta dificuldade ou perseguições. Por quê, meus irmãos? Porque tem pessoas que ouvem a palavra do Senhor, recebe com alegria, mas desiste. Muitos hoje estão afastados da presença do Senhor? Quantos hoje recebe a palavra do Senhor com alegria, fica alegre, vai até para o culto, quando vai para o culto recebe uma palavra do Senhor ali tremenda, poderosa, mas quando vem as dificuldades desse mundo, quando vem as lutas, quando vem as perseguições, principalmente essas perseguições daqueles que se diz ter vida com Deus, mas não tem vida com Deus, esses que se diz ser discípulo de Jesus, mas são discípulos de fariseu, para perseguir aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Quando vem as perseguições do maligno, quando vem as perseguições desse mundo sobre as nossas vidas, quando vem as dificuldades, qual é a dificuldade? Às vezes é conta, às vezes é o cônjuge, às vezes é os filhos, aí logo desiste. Estão como esse solo rochoso, esse solo pedregais, que é onde não tem raiz, não tem espaço para se firmar profundo. Por quê? Porque são as lutas, quando as lutas vêm. Porque muitos não entendem que
A palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. As lutas vão fazer parte. Sabe quando é que essas lutas vão parar? Sabe quando é que essas lutas vão acabar? Quando a gente entrar no reino dos céus, quando a gente estiver morando com o papai. Quando a gente estiver lá sentado com ele, naquela mesa que ele preparou. É só nesse tempo que a gente vai ter paz, que a gente não vai ter luta, a gente não vai ter dificuldade. Sabe por que que muitos desistem? Que nem o versículo 5. E a outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, ela queimou e secou porque não tinha raiz. Por que não tinha raiz? Porque você se conturba tanto com as perseguições que estão vindo sobre você. E com a dificuldade que você quer, a primeira coisa que você quer fazer é abandonar. E a gente tem que fazer diferente, é aí que a gente tem que orar. A dificuldade, as perseguições vêm, representa o sol e a queimou. Quando vem as perseguições, a primeira coisa que a gente quer fazer é abandonar a palavra do Senhor, é abandonar Jesus, é pegar Jesus e colocar de lado. Não, a gente tem que fazer diferente. Ah, não tem espaço, é pedra embaixo, pois a palavra do Senhor diz, lá no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 29, a minha palavra é como um martelo que esmiuça a penha, a minha palavra é como um martelo que quebra coração duro, que quebra pedra, que quebra rocha, que quebra coração endurecido. A minha palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Continua, porque essa pedra vai ser quebrado e vai ter espaço para a raiz se firmar, para a raiz crescer e se tornar. Sabe, meus irmãos, como é que a gente tem que se tornar? É que nem uma palmeira, que vem aquele vento forte, vem aquele vento, mas a raiz ela tá tão profunda e segura que ela balança para um lado, ela entorta até chegar no chão, mas ela volta para o lugar. Vem aqueles ventos mais fortes, aqueles temporais, mas ela continua firme, ela até balança. Mas a gente tem que ser assim, tem que ser que nem a palmeira. A gente vai balançar, mas não vai cair. Vai vir um vento forte, mas a gente não vai cair. Vamos balançar, vamos até encostar no chão, mas vamos voltar para o lugar. Sabe por quê? Porque quando tem espaço, quando a raiz fica segura, porque como é que eu posso raizar? Começa a ler a palavra. Como é que eu posso quebrar esse pedregais, esse solo rochoso? Como é, irmão, que eu tenho que fazer isso? Jejuando, orando, buscando. É assim que a gente tem que fazer. É assim que a gente tem que fazer. E não permitir, porque tem um palmo de terra só. E logo abaixo só pedra. Aí a semente cai no nosso coração. Aí o que acontece? Vem as lutas, vem a dificuldade e a gente quer parar. Por quê? Porque não raizou. Mas sabe como é que você deixa raizar e vai quebrar essa pedra rochosa aí? Esses pedregais, sabe como é que vai quebrar? Lendo a palavra, jejuando, louvando a Deus, orando, buscando nas madrugadas. Porque lá no livro de Jeremias a palavra do Senhor diz: a minha palavra é como um martelo que esmiuça a penha, a minha palavra quebra um coração duro. Porque tem a primeira camada de terra. E logo essa primeira camada há uma outra de rocha.
E você até tenta continuar. Você até tenta, mas estão impedindo pela dificuldade e os problemas e as perseguições. Mas sabe como é que você quebra essa rocha? Você quebra essa outra camada de pedra para poder a raiz fixar? É buscando, orando, jejuando, se consagrando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Versículo 7. E a outra caiu entre os espinhos, e os cresceram e a sufocaram. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocaram. A palavra fica infrutífera. Um solo cheio de espinho refletem os desafios dessa vida. Jesus diz também sobre essa palavra de Deus que cai em um solo cheio de espinho, onde a semente cresce, mas é sufocado pelas dificuldades emocionais. Vamos resumir, pelos desejos da carne. Pelos desejos da carne. Por quê? Quantos irmãos hoje não conseguem mais fixar a palavra do Senhor, não conseguem se fixar na presença de Deus? Por quê? Porque já estão com a mente tão conturbada, querem a riqueza desse mundo, os desejos da carne, ter dinheiro, se tornar rico, são como os espinhos que esmagam e o sufocam. Muitos hoje estão sufocados, muitos hoje já não conseguem mais buscar a presença do papai, já não conseguem se firmar. Por quê? Porque estão tão voltados para as coisas desse mundo, as riquezas, os desejos carnais, os sentimentos, que esquece a palavra do Senhor, esquece a vida espiritual. Por que estão sufocados? Porque quando a semente ela cai ali, a semente cai sobre os espinhos e logo os espinhos sufocam. Por quê? Porque já tem pouco espaço ali. E o espinho, ele vai crescendo, ele vai querendo espaço mais para ele e vai sufocando a semente. O que está acontecendo? A palavra do Senhor está sendo esmagada pelos desejos. A tua vida espiritual, falando mais sério, a tua vida espiritual com Deus está se tornando mais sufocada. Por quê? Porque o teu pensamento 24 horas é pelas coisas. Eu quero comprar um carro, eu vou trabalhar para isso, eu vou fazer isso. Muitos estão até deixando Deus de lado e querendo só buscar as coisas. Tem gente que não tira um dia de folga. Para adorar a Deus, para buscar Deus. Por quê? Porque estão tão voltadas para trabalho, buscar as coisas desse mundo, a riqueza, as coisas desse mundo, os desejos da carne, e estão esquecendo a vida espiritual com Deus. E estão sendo sufocadas. Tem pessoas que estão no extremo de uma ansiedade tão grande, que já não conseguem mais ver a vida espiritual. Por quê? Porque o inimigo veio como esses espinhos e estão esmagando, colocando no coração dela
os desejos carnais. Quais são os desejos carnais? Buscando os prazeres desse mundo. Tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo aquilo que não agrada o Espírito Santo. É pecado você ter riqueza? Não é. Mas muitos estão buscando a riqueza, as coisas desse mundo. Estão esquecendo a vida espiritual. Como diz ali em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo a consome, e onde os ladrões minam e a roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça e nem o ferrugem a consome, onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Assim, esse terreno aparentemente é bom. Entretanto, quando a semente ali cai e começa a germinar, essas pragas escondidas também começam a crescer e a concorrer com elas. É como as pragas nativas de algumas áreas. Sempre levam vantagem sobre uma planta cultivada. Na concorrência por espaço. Espaço físico. A luz do sol e a umidade, os espinhos são vitoriosos e privam as plantas do que elas precisam para viver. E elas sufocam até por um fim e morre. E o que é que acontece? Você está tão voltada para as coisas desse mundo, as riquezas, os desejos da carne, a sedução das riquezas, das coisas materiais, que a tua vida espiritual está sendo sufocada. Você já não consegue mais sentir a presença do papai, você já não consegue mais ouvir a palavra como você ouvia. Você já não consegue mais ir ao culto. Você já não tem tempo mais para Deus. Ah, irmão, eu vou para a igreja aos domingos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantas horas você tem no mês de oração? Quantas horas você tirou para Deus? Não permita que as coisas desse mundo te sufoquem como o espinho está sufocando a semente. Não permita, mas busca primeiro a Deus, que as outras coisas Ele vai acrescentar na sua vida. Ele vai acrescentar aquilo que você precisa. Ele não vai... Entenda uma coisa, nesse versículo, quando buscar primeiro o reino dos céus, que as outras coisas Ele vai acrescentar. Não estou dizendo, Ele vai acrescentar riqueza. O Senhor Ele não vai acrescentar nada daquilo que afaste da presença dEle. Porque se Ele for colocar riqueza na sua vida, a primeira coisa que você vai acontecer é você se desviar da presença dEle. Versículo 8. E a outra cai em boa terra e deu fruto,
a 100, e a outra a 70, e a outra a 30. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e a compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro a 70 e outro a 30. Sabe o que é isso aí? É quando você ouve a palavra do Senhor e você coloca em prática. E você deixa ela entrar no seu coração e tudo vem primeiro Deus. Você acorda pela manhã, já agradece a Deus. Você, na hora de almoçar, você agradece a Deus. Na hora de jantar, você agradece a Deus. Você lê a palavra, você jejuma, você busca, você prega a palavra, você ganha alma. Começa a frutificar. Começa a dar fruto. A semente, ela começa a crescer, ela começa a enraizar, porque quando ela vai frutificando, ela começa primeiro a raizar. Como é que é raizando? É você lendo a palavra. Como é que é raizando? Você jejuando, você buscando, botando Deus em primeiro lugar na sua vida. Aí o que acontece? Ela vai começando a crescer. A vida espiritual, ela entra numa intimidade tão grande com o papai. Ah, meus irmãos, é uma intimidade tão tremenda que o Senhor começa a descer os dons sobre a sua vida. O Senhor começa a botar você para lhe batizar no Espírito Santo, falar em língua, o dom de libertação, o dom de cura, o dom de operação de milagre, o dom de interpretação de sonho, o dom da sabedoria, o dom da palavra, o dom do amor, o dom da oração. O dom de interpretação de sonho. E você começa a levar a palavra do Senhor. Tudo que você ouve, você guarda. E quando chega em casa, você vai estudar sobre aquilo, você vai buscar mais. E você vai fazer a obra. E quando você faz a obra, pessoas começam a aceitar Jesus. Aí um começa a levar outra palavra. O fruto vai dando fruto. E vai começando a ter várias sementes plantadas. É quando você abre verdadeiramente o seu coração para Deus. É quando você abre o seu coração, a sua vida para Deus e deixando Deus trabalhar na sua vida. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus, quando ele fala sobre essa parábola do semeador, ele é o semeador. A palavra de Deus é a semente. E nós somos os campos, os lugares. Algumas pessoas representam a beira do caminho. Outras pessoas representam terras rochosas, terras pedregais. Outras representam aquela terra onde está cheio de espinho. E a outra representa a terra, a boa terra que dá fruto. Não, meu irmão, eu não sou, não é assim não. É. Porque eu sou uma pessoa que eu estou sempre levando a palavra, evangelizando. Tem pessoas que aceitam, agradecem. Oh, a palavra de Deus é sempre bem-vinda. Oh, esse aqui é melhor do que dinheiro. Poxa, eu estava precisando de uma palavra dessa para mim. Outras pegam e nem olham, mais na frente amassa e joga. Outras te olham de cara feia. Cada um representa uma parte de uma terra. A beira do caminho. A outra representa uma terra rochosa. A outra representa a terra com espinho. A outra representa uma terra boa, uma terra fértil. Uma terra onde vão ouvir a palavra do Senhor, vão botar em prática, vão colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Ao contrário da beira do caminho, é uma terra arada e fofa,
diferentemente do terreno pedregoso. É uma terra profunda e espaçosa, em contraposição ao terreno com espinho. É uma terra livre de praga. Por isso, pergunte a si mesmo: que tipo de solo eu sou? Será que eu estou ouvindo a palavra do Senhor e as coisas desse mundo estão me sufocando? Será que eu estou ouvindo a palavra do Senhor e os desejos da carne, o desejo, a sedução das riquezas desse mundo estão tomando o lugar de Deus no meu coração? Será que os problemas, as perseguições estão me sufocando? Que tipo de solo você é? Que tipo de solo, meu irmão? Jesus, ele é o semeador. A palavra de Deus é a semente. As terras representam nós, a cada um. E se hoje você se deparou com alguma dessas terras, comece a mudar. Comece a colocar a sua vida em ordem. Fala: Senhor, meu Deus, eu não quero ser essa terra, mas eu quero ser uma terra boa, aonde eu venha lhe colocar em primeiro lugar na minha vida, aonde eu vinha acordar pelas madrugadas te buscar, aonde eu vinha pregar a palavra para aquela pessoa que está precisando, aonde eu vinha fazer parte da obra verdadeiramente, aonde eu vinha ganhar alma, aonde eu vinha ser usado com os dons maravilhosos, com os talentos. Senhor, eu quero me tornar um solo bom, um solo frutífero. Que tipo de crente você é? Que tipo de pessoa você é? Será que você está deixando brotar a palavra do Senhor no seu coração? Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você está com o coração duro, começa a ler a palavra do Senhor. Por quê? Porque lá no livro de Jeremias 23, 29 diz que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. Enquanto você for ler a palavra do Senhor, o Senhor vai trabalhar no seu coração. Enquanto você lê a palavra do Senhor, o Senhor ele vai quebrar essa estrutura pedregosa do seu coração, que impede de enraizar e você se tornar uma terra fértil, uma terra boa, uma terra onde ganha almas para Jesus. Não deixa que os problemas familiares, problemas financeiros, problemas na saúde, interfira na palavra, na presença do Senhor na sua vida. Não, meu irmão, não permita. Não permita, meu irmão. Seja uma terra fértil, uma terra boa. Seja uma terra fértil, uma terra boa, aonde a semente cai e pode crescer e produzir fruto em abundância. Esse solo, portanto, representa os que ouvem a palavra de Deus e a compreendem e a colocam em prática, permitindo assim uma transformação em sua vida.
Podemos compreender essas recompensas daqueles que recebem a palavra e a obedecem e a seguem, fazendo a sua parte segundo a orientação de Deus. Muitos hoje não estão dando mais prioridade a Deus. E hoje, pergunte para si mesmo. Faça uma análise de você mesmo. E veja que tipo de solo você é para Deus. Quantas almas você ganhou? Quantas almas você ganhou para Jesus? Como está a presença do Senhor na sua vida? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória, saúde. E tome posse dessa palavra em nome de Jesus mesmo.